Eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Antes que o ano termine, há um convite silencioso sendo feito a nós. É tempo de olhar para trás com a calma e a contemplação que essa tarefa exige. De lembrar, pela fé, que Deus esteve ali, mesmo nos dias em que não podemos ver. É tempo de reconhecer, mais uma vez, que o ordinário também foi sagrado e que o amor de Deus não deixou de formar algo dentro de nós. Esta é a minissérie Antes que o Ano Termine, edição 2025. É um convite para respirar fundo, revisar o coração, pausar antes de fazer planos e consagrar o ano que virá. Olá, olá, querida Mãe pela Graça. O assunto de hoje aqui é lamentar. Sim, no final do ano, muitas de nós irão olhar para trás e lamentar aquilo que se foi ou não foi. Talvez coisas que foram esperadas e não aconteceram, ou perdas reais que você teve neste ano. E eu acho importante a gente dar esse espaço para o lamento. A gente falou semana passada sobre contar os frutos, sobre gratidão, sobre pensar realmente nas grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado, bênçãos espirituais, mas a gente também precisa dar espaço para o nosso lamento, para falar sobre aquilo que não foi, aquilo que não aconteceu ou aquilo que trouxe muita dor. E é possível que você olhe para trás e veja não apenas vitórias, mas também vazios, coisas que não aconteceram, sonhos que se perderam no caminho, orações para as quais parece que você ainda não teve resposta, pessoas que partiram, ou talvez até uma versão de você que ficou lá para trás e que você ainda não conseguiu se despedir, especialmente para aquelas que são mães de primeira viagem, estão vivendo a maternidade pela primeira vez agora, neste ano. E hoje eu quero te convidar a fazer algo que a gente raramente se permite fazer, que é lamentar diante de Deus. A gente raramente se permite fazer isso, mas é algo que Deus quer que façamos. Ele quer que a gente vá até Ele com as nossas lágrimas, o nosso choro, o nosso lamento. A gente vive num mundo onde chorar é fraqueza, onde lamentar não é um sinal de força, mas a gente lendo a Bíblia, a gente vê que o lamento é uma forma profunda de fé. Leia os Salmos. Quantas lágrimas e perguntas a gente encontra no livro de Salmos? E eles são chamados de quê? De louvores. Lamentos derramados diante do Senhor são chamados de louvores. Quando a gente lamenta diante de Deus, a gente não está duvidando do seu amor. A gente não está duvidando da sua presença. A gente está declarando mais uma vez que crê no Senhor. Estamos confessando a nossa dor diante dele. É como se a gente dissesse assim: eu creio em ti, mas eu não entendo o que o Senhor está fazendo. E em alguns momentos, podemos também confessar a nossa incredulidade em fases da nossa vida. Incredulidade na suficiência do Senhor para cuidar de nós. Incredulidade no amor dele suficiente para suprir as minhas necessidades. Não é falta de fé, queridas. É derramar diante do Senhor as lágrimas que esses sentimentos podem causar dentro de nós. Lamentar diante do Senhor é se colocar sem máscaras perante o Pai, sem pressa, sem respostas prontas. Isso requer uma certa coragem. Então não é um sinal de fraqueza. Quando você se derrama diante do Senhor com a sua fé, que está ali ainda, não desistindo, mas sim chorando com a sua fraqueza, com a sua dor.
E lamentar é diferente de murmurar. A gente confunde isso muitas vezes. A gente acha que se for ao Senhor com as nossas queixas, com a nossa dor, vai ser como se a gente estivesse reclamando para Ele daquilo que Ele faz ou deixa de fazer na nossa vida. Mas é diferente. Existe uma postura diferente. A murmuração, ela vai em posição de ataque, como se estivéssemos exigindo algo que não foi nos dado. A gente se depara muito com isso com as nossas crianças, né? Que vêm para nós com um tom de murmuração, pedindo coisas pra gente, exigindo muitas vezes, que queria que fosse de um jeito e não do outro. E isso precisa ser corrigido, precisa ser ensinado para os nossos filhos no tempo certo, encontrando eles dentro do desenvolvimento que eles existem, dentro da fase de desenvolvimento que eles estão. Mas quantas vezes a gente tem a mesma postura, né? Diante da vida, diante de Deus, dizendo: eu merecia outra situação. Eu queria de outro jeito, não foi bem como eu queria. Isso é uma postura de murmuração. Agora, o lamento ele é diferente. Ele não vai diante da sua autoridade, né, que é Deus, exigindo, mas sim dizendo que dói, dizendo que não gostaria que fosse assim, mas não se colocando na posição de eu não mereço. Entendendo que o Senhor é bom e Ele continua cuidando da gente. Percebe a diferença? E se nós que somos adultas temos dificuldade nessa postura, imagina exigir isso das nossas crianças o tempo todo, né? Esse parênteses fica aqui já com um breve spoiler de que ano que vem eu vou voltar a falar mais sobre educação de filhos nesse podcast. E a gente precisa entender, né, que os nossos filhos também estão aprendendo. E nós mesmas precisamos fazer esses paralelos de pensar assim, poxa, quantas vezes eu tenho essa postura de murmuração, quando na verdade eu podia ter uma postura de lamentação, que é isso que a Bíblia pede de mim. Não que eu esconda as minhas queixas, mas que eu as apresente numa postura humilde e rendida ao senhorio de Jesus. Existe espaço para isso, existe espaço para chorar o que não foi. Muitas vezes a gente quer seguir em frente rápido demais. Eu não sei se você tem essa postura. Eu tenho. Eu já até trabalhei isso em terapia e já orei muito sobre isso, assim, sobre precisar às vezes ficar um pouquinho ali, sabe? No luto, na dor, porque como a gente se sente desconfortável, né, diante da dor, diante do sofrimento, eu sou aquela que já, não, beleza, passou, tá tudo bem, vamos seguir em frente. E nem sempre tá tudo bem, nem sempre tá resolvido. Só que o que vai acontecendo, né? Eu tendo esse mecanismo já há muitos anos de não dar espaço pro choro, de não dar espaço pro lamento, eu simplesmente vou seguindo, tá tudo bem, e eu sou muito boa de fingir que tá tudo bem, e aí desencadeia lá na frente numa explosão maior de tristeza. E como vocês sabem, né, eu sempre sou muito vulnerável com vocês. Eu iniciei esse ano contando para vocês que eu estava tratando a depressão, e esse foi um dos mecanismos que me levou para uma depressão severa no ano passado, muito profunda e grave, e que graças a Deus está muito bem tratada, né? Eu sei, algumas de vocês às vezes me perguntam como você tá, Jay, né? Porque eu não fico falando disso aqui o tempo todo, não é o meu foco. Mas eu acredito que expor de vez em quando isso para vocês também ajuda vocês a entenderem que qualquer pessoa pode ter problemas assim. E a gente precisa lembrar do que a palavra nos pede para fazer, de levar os nossos lamentos para o Senhor. Tem pessoas que têm outros mecanismos, né? Não leva para o Senhor o lamento, mas também leva para todo mundo e fica chorando, chorando, chorando o dia inteiro e não leva isso para o Senhor. Eu não tenho esse mecanismo, mas o meu mecanismo também não é saudável, porque deixar de levar o meu lamento para o Senhor, fazendo de conta que tá tudo bem e que eu vou seguir em frente sem ser sincera diante de Deus com as minhas emoções, também não me traz cura. Precisamos abrir espaço para o choro,
para o lamento, ficar um pouquinho ali no desconforto, diante de Deus. Não tente seguir em frente rápido demais. O caminho da cura passa por esse olhar do que foi perdido, do que está doendo, um olhar sincero, verdadeiro, que também dói. Às vezes eu falo para vocês sobre isso, né? Sobre as reflexões, às vezes, que a gente tem que fazer, que são dolorosas. A gente, às vezes, precisa abrir certas gavetas, sempre uso essa metáfora, né? E quando abre, ai, não, aqui eu não quero mexer, tem bagunça demais, e começa a encontrar coisas ali que era melhor não ter mexido. E aí a gente fecha aquela gaveta de novo e que? Faz de conta que a bagunça não tá lá. Mas a bagunça não deixou de estar lá. A gente precisa, em algum momento, abrir aquela gaveta de novo. E se a gente não encarar isso nos momentos em que estamos prontas ali para refletir, o que, que vai acontecer? Eu vou precisar pegar alguma coisa daquela gaveta em outro momento, e aí vai ser aquela bagunça, e eu não vou conseguir achar o que eu preciso, e vou misturar um monte de assunto que não tinha nada a ver, e muitas coisas vão vir de forma desordenada. Então, a gente precisa abrir esse espaço para que a gente não faça constantemente esse movimento de dar uma abridinha ali, ver que tá bagunçado e fecha. Não, abre. Lida com o desconforto, lida com aquilo que precisa de choro, que precisa de lamento. E deixa o Senhor trabalhar no teu coração, te dar discernimento sobre o que fazer com essa dor. Se você vai precisar de ajuda, de aconselhamento, de desabafo, dependendo do que você está passando, do nome que essa dor tem, você precisa simplesmente escrever sobre isso num diário. Isso pode ser extremamente benéfico para você. Talvez o que você precisa é conversar com uma amiga, uma irmã de fé, alguém do corpo de Cristo local que possa realmente te ouvir. Ou talvez você precise de aconselhamento mais específico. Ou talvez você precise de terapia. Talvez você precise de um tratamento medicamentoso. A gente precisa dar espaço para o lamento, para entender o que precisa ser feito. E o Senhor vai dando discernimento. Talvez o que você perdeu nesse ano nem tenha nome. Talvez não seja nem uma pessoa, nem um trabalho, mas seja aquela sensação. Ou uma fase. Um tempo que não volta, sabe? Chore. Dê espaço para isso. Há espaço para isso. Deus não vai desprezar um coração quebrantado diante dele. Ele é aquele Deus que recolhe as nossas lágrimas, como diz lá em Salmo 56:8. Tu recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas inscritas no teu livro? O Senhor é esse Deus que recolhe as nossas lágrimas. E esse lamento vai se tornando um ato de confiança, porque a gente só chora diante daqueles em quem acreditamos que poderão trazer algum tipo de consolo. E chorar diante do Senhor, lamentando, é uma forma de dizer: eu acredito que o Senhor pode me consolar. E esse lamento diante de Deus, ele não nos deixa presas na dor. É uma forma de entregar a nossa dor nas mãos certas. Quando a gente abre o coração diante de Deus, ele sim tem o poder de nos transformar. Ele pode trocar nossas cinzas por beleza. Tem aquela música tão bonita, né? Eu cantava sempre ela em inglês, aí depois foi traduzida. Como é que é? Deixa eu achar aqui para falar para vocês. Que fala assim, o nome da música é Vida aos Sepulcros, em português, né? E né, a letra é muito bonita, vai falando sobre essa vulnerabilidade diante de Deus. E daí o refrão fica dizendo: não há nada melhor que meu Deus. E aí tem um trecho que fala que ele torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Eu vou tentar colocar o link dela aqui na descrição do episódio depois, para quem não conhece, ou para quem conhece também para ouvir e ter um tempo de louvor e meditação. E é exatamente isso que Deus faz.
A gente vai diante dele com o nosso lamento e ele é capaz de tornar o luto em festa, vergonha em glória, trazer beleza às cinzas, trazer vida aos sepulcros, fazer de ossos soldados, abrir um caminho no mar. Esse é o nosso Deus, queridas. Esse é o nosso Deus, ele é capaz de fazer isso. E a gente fica muitas vezes buscando aquele milagre que seria, digamos, o final do ano que você esperava, de dizer eu estou com tudo em ordem, organizado exteriormente. Mas e o milagre que está sendo feito dentro de você, enquanto você passa por fases de dor? Esse é o milagre mais incrível que o Senhor pode realizar, transformar os nossos corações. Quem pode fazer isso? Como a gente pode passar por fases difíceis de luto, de dor e ainda crer? Isso é milagre. E a gente sai do desespero para a esperança, do silêncio para a oração, da perda para a presença de Deus. E esses movimentos de transformação são milagres que o Senhor está realizando dentro de você. Quando meu pai faleceu, isso vai fazer 2 anos agora, no dia 29 de dezembro. Vai fazer 2 anos que meu pai faleceu. Algumas de vocês acompanharam essa fase, oraram pela cura dele quando ele estava internado, e ele não foi curado. E no final de 2023, nós tivemos aquele final de ano cheio de dor, cheio de luto e cheio de dúvidas. E logo no início do ano, na igreja, essa música foi tocada. E eu tinha muita dificuldade de cantar essa música naqueles primeiros meses. Era uma música que estava tocando bastante assim na nossa igreja. E naqueles primeiros meses eu tinha tanta dificuldade de cantar essa música, assim, eu só ficava ouvindo de olho fechado. Principalmente ali, né, falando das cinzas e do luto, e aquilo para mim era tão recente. A gente tinha acabado de passar por tudo aquilo, né, a cremação do meu pai, e a palavra ali, luto, cinzas, estava me deixando desconfortável. Mas eu lembro que o Espírito Santo tocou meu coração, me chamando para colocar isso diante dele, né? Não que eu precisava me forçar a cantar uma música que naquele momento eu não dava conta, mas de colocar diante do Senhor esse lamento, essa falta de esperança que eu estava sentindo. Dentro da maternidade, a gente tem um desafio a mais, né? Quando a gente passa por fases de lamento profundo e de dor e de angústia, porque a vida continua de uma forma muito intensa com as crianças em casa. Sem filhos por perto, tudo isso, claro, é super difícil, super pesado, mas existe mais espaço, parece, né, para o choro. Agora, as crianças, elas nos chamam para fora do choro o tempo todo, para fora da dor. A gente sempre tem algo para fazer, tem sempre alguma coisa ali para realizar, porque os filhos estão sempre por perto. E eu acho que isso, na verdade, é uma grande dádiva que nós, como mães de crianças, temos, porque a gente deve sim permanecer um pouco ali nesse sentimento, né, como eu falei, mas a gente precisa entender que o lamento e a alegria, eles podem caminhar juntos, e isso é uma loucura, né? Se a gente for pensar assim, como que eu posso estar alegre e triste ao mesmo tempo? Mas isso acontece? Isso acontece. E a gente consegue viver a lamentação e a celebração ao mesmo tempo. A gente continua celebrando, né? A vida dos nossos filhos, a rotina ali com as crianças, enquanto está lamentando as perdas, as dificuldades. E, gente, a gente vai ensinando isso para os nossos filhos. A gente vai ensinando como passar por estações de lamento junto com a nossa família. Eu lembro que eu até escrevi um pouquinho sobre isso, eu vou ler para vocês. Eu escrevi esse texto no início de 2024, que foi logo depois, né, que o meu pai tinha falecido, e eu vou ler para vocês. Me encosto na bancada da cozinha enquanto as crianças brincam na sala, e as lágrimas jorram. O luto é assim, ondas de tristeza que vêm e vão. Respiro fundo, deixo os olhos vazarem a dor da alma. O Espírito Santo, Consolador, vem.
Ele sempre vem. Sussurra ao meu coração: eu estou aqui. Eu estou aqui. Aqui nessa tristeza, nesse vale, na lamentação, eu estou aqui. Minha filha caçula chega na cozinha, pede a minha mão e diz: Dance, mommy. Eu sorrio em meio às lágrimas. Como foi que ela cresceu tão rápido? Ela está aprendendo a falar de tudo, quanta vida. Atendo seu pedido e juntas dançamos. Já nem sei mais quais lágrimas que escorrem pelo meu rosto são de tristeza e quais são de alegria. Há tanto para celebrar, há tanto para lamentar. Celebro e lamento. Na presença do Emanuel, Deus conosco, sempre presente. Ele não promete arrancar de nós a dor e o pesar. Ainda não. Mas Ele promete agora, já, a sua presença. E Ele, que é fiel, sempre cumpre o que promete. Não sei qual estação você vive hoje, mas quero lembrá-la de que, seja ela de lamentação ou de celebração, Deus está aí. E é assim que a gente vai vivendo, irmãs, celebrando e lamentando. As lágrimas de tristeza e alegria vão se misturando, mas sempre na presença do Deus Emanuel, Deus conosco. A gente está chegando perto do Natal agora, a gente fala tanto Emanuel, Emanuel, Deus conosco, Jesus que veio estar perto de nós. E é justamente por isso, para que Ele possa carregar os nossos fardos, carregar a nossa dor, nos livrar do pecado. E a gente precisa viver isso hoje, diante do Senhor. E eu quero te convidar, querida, a praticar o lamento. E uma das formas que a gente pode fazer isso é orando as Escrituras. E eu vou te convidar a usar o Salmo 13 para fazer isso. Você pode abrir a sua Bíblia no momento que você puder, dando espaço para a sua dor, e ler ou cantar o Salmo 13 lentamente. Escolha um momento silencioso do dia, à noite, quando todos estiverem dormindo ou antes de todos acordarem. Reserve um tempo para fazer isso. E enquanto você lê, permita-se sentir e deixe a dor vazar pelos seus olhos, como eu falei no texto. Não corra para o final feliz. Fica um pouquinho nas perguntas. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Então, quando chegar no verso final, deixa a esperança florescer outra vez. O verso final que diz: eu confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Dá espaço para o seu lamento, porque o lamento, queridas, ele não é o final da sua história. Ele é o que você pode estar vivendo hoje. Mas dentro dele você pode contar com a presença de Jesus, que nunca te abandona. Então, antes que o ano termine, minha irmã, talvez Deus esteja te convidando a chorar um pouquinho. Não para te entristecer, para te colocar numa fossa, mas para te curar, para tratar o teu coração e para te dar discernimento do que você precisa fazer com a tristeza que você tem. Querido Deus, eu coloco diante de Ti as minhas irmãs que estão ouvindo esse episódio, com a dor que elas têm hoje, Senhor, com as lutas que elas estão vivendo, sejam elas grandes ou pequenas aos olhos humanos, mas o Senhor sabe o tamanho do fardo que elas carregam. Eu peço, Pai, que o Senhor as toque e as traga para perto de Ti, para que elas entendam que nos Teus braços elas têm espaço para o lamento, elas têm espaço para o choro. E que o Senhor renove dentro delas, Senhor, a esperança e a alegria, fazendo-as entender, Senhor, e discernir os próximos passos, Senhor, e de que tipo de ajuda elas podem estar precisando, Pai. Sê com elas, nosso querido Deus Emanuel. Em nome de Jesus. Amém. Pequenos avisos, encerrando esse episódio. O livro
Fé Cotidiana físico está disponível para compra. Acesse lá no site e se tiver qualquer dúvida, fala comigo. E uma novidade, queridas, no próximo ano eu vou conduzir um clube de leitura para mães, chamado Mães na Mesma Página. Ele vai ser dividido em ciclos e o primeiro ciclo vai acontecer em janeiro e fevereiro, onde vamos ler um livro juntas. Para você saber todos os detalhes, você precisa acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio também. Que o Senhor abençoe muito a sua vida e a gente se encontra na semana que vem.